Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos resolver um exercício sobre lançamento vertical e nele vamos aplicar todas as equações que nós vimos no vídeo da aula passada. Caso não tenha assistido esse vídeo, recomendo que o faça a partir desse instante através do link disponível na descrição deste vídeo. Muito bem, o exercício que nós vamos resolver tem a seguinte informação. Um corpo é lançado ou arremessado verticalmente para cima a partir do solo com velocidade inicial igual a 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração de gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine na linha A as funções horárias do movimento. Na linha B, o tempo de subida. Na linha C, o tempo em que o corpo chega ao solo. Na linha D, a altura máxima atingida pelo corpo. Na linha E, a velocidade do corpo ao atingir o solo. E F, a posição do corpo para T igual a 5 segundos. E por último, na linha G, a representação gráfica H em função do tempo e V em função do tempo. Muito bem, então para nós resolvermos esse exercício, tal como já dissemos logo no início do vídeo, é importante conhecer as equações que nós aprendemos na aula passada. Então, se não assistiu o vídeo da aula passada, recomendo que o faça a partir desse instante, antes de assistir esse vídeo, que é para entender tudo o que nós vamos fazer para resolver esse exercício. Ok? Então, o primeiro exercício que nós estamos aqui para resolver, na linha A, já logo pede para encontrarmos as funções horárias do movimento. Mas para nós encontrarmos as funções horárias do movimento, é necessário escrever primeiro os dados do problema. Então, qualquer exercício de física obriga necessariamente à extração dos dados. Então, nós temos aqui, vamos colocar os dados do problema. E nesse caso, nós temos um corpo que é lançado ou arremessado verticalmente para cima a partir do solo. O que é que isso significa? Isso significa que a altura inicial do corpo é igual a 0 metros, com uma velocidade inicial igual a 40 metros. Então, a velocidade inicial do corpo é de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando a aceleração de gravidade 10 metros por segundo, então, determine. Então, nesse caso, a aceleração de gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, pede-nos para determinar na linha A as funções horárias do movimento. Então, funções horárias do movimento, estamos a falar da equação da velocidade em função do tempo e a equação da altura também em função do tempo. Então, nós vamos aplicar as equações que vimos no vídeo da aula passada para a linha A. Então, na linha A, tal como já dizem, pedem-nos para encontrarmos as equações horárias do movimento. A equação horária do movimento da velocidade, nesse caso concreto, a equação da velocidade diz o seguinte: velocidade em função do tempo é igual à velocidade inicial menos a aceleração de gravidade vezes o tempo. Isso para queda livre dos corpos. Então, substituindo aqui pelos respectivos valores, o valor da velocidade inicial é 40 metros por segundo, então teremos 40 menos a aceleração de gravidade é 10, então menos 10 vezes o tempo. Então esta é a equação da velocidade para este corpo que está em lançamento vertical. Então essa é a equação da velocidade. Então vamos agora escrever a equação da altura. A equação da altura é h em função do tempo, igual à altura inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração de gravidade, tempo ao quadrado. Tal como o problema logo já diz no início, a altura inicial é igual a 0 porque o corpo é lançado a partir do solo. Então, significa que a equação da altura em função do tempo será dada por... Aqui teremos 0 mais velocidade inicial, que é 40 vezes o tempo, menos, desculpem, faltou 2 aqui, menos 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Logo, a altura será igual a 0, já não vai alterar nada,
Então ficamos com 40t menos 10 dividido por 2 será igual a 5t ao quadrado. Então esta é a equação da altura para este móvel. Então esta é a função horária da altura. Então dessa forma resolvemos a linha A. Passamos agora para a resolução da linha B. Na linha B pede-nos para determinarmos o tempo de subida. Então, para calcularmos o tempo de subida na linha A, precisamos lembrar de um conhecimento que foi adquirido no vídeo da aula passada. Aprendemos no vídeo da aula passada que o tempo de subida vai ser determinado se nós considerarmos que o tempo de subida é o tempo necessário para o corpo atingir a altura máxima. E na altura máxima o valor da velocidade é 0. Então pegamos a equação da velocidade que nós escrevemos aqui nesse exercício e igualamos a 0. Igualando esta equação a 0 vai ser possível determinar, neste caso, o tempo de subida. Então significa que nós teremos 0 igual a 40 menos 10 vezes o tempo. Então 40 menos 10 vezes o tempo é igual a 0. Então, menos 10 vezes o t é igual a menos 40. Passando este termo que é positivo para o segundo membro, fica negativo. Logo, podemos multiplicar k por menos 1 para tirar este sinal menos nos dois termos. Então, ficamos com 10 igual a 40. Logo, o tempo de subida é igual a 40 dividido por 10. E isto será igual a 4 segundos. Então, 4 segundos é o tempo necessário para que o corpo atinja a altura máxima. Então, dessa forma, resolvemos a linha B. Vamos passar agora para a resolução da linha C. Na linha C, pede-nos para determinarmos o instante em que o móvel chega ao solo. Temos duas alternativas para determinar o instante em que o móvel chega ao solo. Vamos dar a primeira alternativa, que é a mais rápida. O instante em que o instante em que o corpo chega ao solo é o tempo de queda. E o tempo de queda é igual a 2 vezes o tempo de subida. Então significa que, neste caso, particularmente, esta fórmula só é válida se o corpo for lançado a partir do solo, como é o nosso caso em que o corpo é lançado a partir do solo. Mas para situações em que o corpo não é lançado a partir do solo, esta equaçãozinha que nós escrevemos aqui já não funciona. Só funciona quando o corpo é lançado a partir do solo. Então, como é lançado a partir do solo, podemos aplicar sem nenhum problema. O tempo de queda será igual a 2 vezes o tempo de subida, que neste caso é 4, e logo será igual a 8 segundos. Então, significa que o tempo que o corpo leva para chegar ao solo é de 8 segundos. Essa fórmula, tal como eu já tinha dito, é uma fórmula que é usada quando a altura de lançamento no início do movimento é 0. Mas vamos generalizar essa expressão e vamos escrever uma estratégia ou uma dica para ser aplicada em todas as circunstâncias. A dica, neste caso, que pode ser aplicada em todas as circunstâncias, é considerar que quando um corpo atinge o solo, significa que a sua altura é igual a 0. Então, partindo deste princípio de que o corpo, quando atinge o solo, tem a altura igual a 0, pegamos a equação da altura e igualamos a 0. Neste caso, teremos 0 igual a 40t menos 5t ao quadrado. Então, podemos passar estes dois termos para o primeiro membro, ficamos com 40t menos 5t ao quadrado igual a 0. O que nós temos aqui é uma equação quadrática incompleta. Sendo uma equação quadrática incompleta, pode ser resolvida usando a lei do anulamento do produto. Então, neste caso, colocaremos em evidência o t, porque nós temos o t aqui e temos o t ao quadrado deste lado. Então, colocamos em evidência o t, ficamos com t, abrimos parênteses, 40, tirando este t para fora, ficamos só com 40, menos, aqui como temos dois t's, então, tirando um dos t's para fora, fico só com 1, e isso será igual a 0. Logo, o t é igual a 0, ou 40 menos 5t é igual a 0. Passo 40 para o segundo membro, fico com menos 5t igual a menos 40.
Então, neste caso, tenho que multiplicar k por menos 1 para tirar este sinal menos aqui. Então, fico com 5t igual a 40. Logo, o t, que é o que eu pretendo calcular, será igual a 40 dividido por... será igual a 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 é igual a 8 segundos. Então, basicamente, o corpo leva 8 segundos para retornar ao solo. O primeiro tempo que eu tenho aqui representa o instante em que o móvel parte do solo. Ou seja, o corpo é lançado a partir do solo no instante t igual a 0 segundos e volta novamente para o solo 8 segundos após ter sido lançado. Espero muito bem que vocês tenham entendido esta dica aqui. E esta dica é válida para calcular o tempo de queda em todas as circunstâncias, mesmo quando a altura inicial é diferente de 0. Espero que fixem essa dica. Passamos agora para a linha D do nosso problema. A altura máxima atingida pelo corpo. Então, na linha D, pede-nos para determinarmos a altura máxima atingida pelo corpo. Então, para calcularmos a altura máxima, nós vimos na aula passada que a altura máxima pode ser calculada através desta fórmula que diz que a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração de gravidade. Isso só é válido se a altura inicial for igual a 0, tal como acontece neste problema em questão. Então, neste problema que nós estamos a resolver, a altura inicial é igual a 0, então podemos aplicar essa expressão. A altura máxima será igual à velocidade inicial, neste caso a velocidade inicial é 40 ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração de gravidade, que para este problema é 10. Então, nesse caso, teremos 40 ao quadrado. 40 ao quadrado é mesmo que 40 vezes 40, dividido por 2 vezes 10 é igual a 20. Então, um desses zeros simplifica-se com esse. 4 dividido por 2 será igual a 2. Então, teremos 2 vezes 40. E 2 vezes 40 é 80 metros. Então, neste caso, calculamos a altura máxima. A altura máxima do nosso problema é igual a 80 metros. Então, 80 metros é o valor da altura máxima. Na linha D, na linha E, pede-nos para determinarmos a velocidade do corpo ao atingir o solo. Então, para calcularmos a velocidade do corpo ao atingir o solo, vamos usar a equação da velocidade. A equação da velocidade tem a seguinte informação. Velocidade em função do tempo é igual a 40. A equação da velocidade já foi escrita ainda na resolução desse exercício. Mais para cima, nós escrevemos aqui a equação da velocidade e dissemos que a equação da velocidade era 40 menos 10t. Então, como já escrevemos a equação da velocidade, só precisamos copiar essa mesma equação para resolvermos cá. Então, temos 40 menos 10 vezes o tempo. Então, como nós queremos saber a velocidade quando o corpo atinge o solo, vamos substituir pelo tempo que precisou passar para que o corpo voltasse a atingir o solo. Neste caso, passaram 8 segundos. Então, vamos usar o tempo de 8 segundos para calcular a velocidade. Ou seja, na prática, queremos saber qual é o valor da velocidade no instante 8 segundos. Então, teremos 40 menos 10 vezes 8. 40 menos 10 vezes 8 será igual a 80. Então, 40 menos 80 será menos 40 metros por segundo. O que quer dizer que a velocidade do corpo ao atingir o solo é de menos 40 metros. Menos 40 metros. Então, esse era o problema da linha F, da linha E. Passamos agora para a resolução do problema da linha F. Na linha F, pede-nos para determinar a posição do corpo para t igual a 5 segundos. Então, quando o tempo é igual a 5 segundos, qual é o valor da posição? Posição refere-se à altura. Então, h no instante 5 segundos será igual a 40 vezes o tempo, que é de 5, menos... Basicamente, o que nós estamos a fazer aqui é usar a equação da altura. Estamos a usar essa equação da altura e substituirmos pelo tempo
de 5 segundos. Então, substituindo naquela equação, temos como resultado 40 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado. Então, isto será igual, 40 vezes 5 será igual a 200, menos 5 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado é igual a 25, 25 vezes 5 é igual a 125. Então, teremos como resultado 200 menos 125 é igual a 75 metros. Ou seja, a altura no instante t igual a 5 segundos é de 75 metros. Passamos agora para a última linha do nosso problema, em que pede-nos para fazer a representação gráfica de h em função do tempo e v em função do tempo. Então, para fazermos a representação gráfica, precisamos buscar para esta parte do nosso vídeo ou da nossa aula as equações. Vamos começar fazendo a representação gráfica da equação da velocidade ou da função da velocidade, que é velocidade igual a 40 menos 10 vezes o tempo. Então, vamos começar representando graficamente esta função. Para representarmos graficamente esta função, tal como foi aprendido nas aulas de matemática, devemos usar o método de tabela. Podíamos usar outros métodos sofisticados, mas vamos usar o método de tabela por questões didáticas. Então, o método de tabela consiste em atribuir alguns valores, neste caso para a variável independente, que é o tempo. Então, o nosso tempo vai assumir alguns valores: 0, 2, 4, 6, 8. 8 é o tempo que o corpo levou para voltar ao solo. Então, queremos saber qual é o valor da velocidade em cada um desses instantes. Se nós substituirmos por 0, teremos velocidade quando o tempo é de 0 será igual a 40 menos 10 vezes. Quando o tempo é 0, colocamos aqui 0. 10 vezes 0 dá 0. Então, 40 menos 0 será igual a 40 metros por segundo. Logo, quando o tempo é de 0, o valor da velocidade é de 40. No instante 2 segundos, substituímos mais uma vez. Substituímos pelo valor de 2 segundos para sabermos qual é o valor da velocidade. Então, teremos 40 menos 10 vezes 2, que será igual. 10 vezes 2 dá 20. Então, 40 menos 20 será igual a 20 metros por segundo. Então, aqui colocamos 20. Quando o tempo é de 4 segundos, então teremos 40 menos 10 vezes 4. 10 vezes 4 dá 40. 40 menos 40 será igual a 0. Então, aqui teremos 0 metros por segundo. Quando a velocidade é de 6 segundos, teremos 40 menos 10 vezes 6. 10 vezes 6 dá 60. Então, 40 menos 60 será igual a menos 20 metros por segundo. Então, cá teremos menos 20. Velocidade de 8 segundos será igual... Desculpe, quando o instante é de 8 segundos, teremos 40 menos 10 vezes 80. 10 vezes 8 dá 80. Então, 40 menos 80 será igual a menos 40 metros por segundo. Então, aqui teremos menos 40. Com esses dados, já é possível representar graficamente a função da velocidade. Então, não vamos usar aqui régua, vamos fazer uma representação, um esboço dessa função. Então, como não existem tempos negativos, só estamos a representar a parte positiva do tempo. Esse é o eixo dos tempos em segundos e esse é o eixo da velocidade em metros por segundo. Então, a velocidade varia de menos 40, menos 20, 20, 40. Enquanto que o tempo varia de 0, que é este ponto 0, 2, 4, 6, 8. Então, a ideia agora é fazer a correspondência entre esses valores.
Quando o tempo é de 0 segundos, o valor da velocidade é de 40. Quando o tempo é de 2 segundos, o valor da velocidade é de 20. Então, fazemos aqui a correspondência entre esses dois números. Quando o tempo é de 4 segundos, o valor da velocidade é 0. Quando o tempo é 6, o valor da velocidade é menos 20. Quando o tempo é 8, o valor da velocidade é menos 40. Então, o que nos resta é fazer a união desses pontos que nós representamos aqui. Então, neste caso, fizemos a representação gráfica da velocidade em função do tempo. Então, passamos agora para a representação gráfica da equação da altura em função do tempo. Repetimos o mesmo procedimento. Temos que escrever a equação da altura e usarmos os mesmos valores para a sua representação. Então, muito bem. Para este caso, a equação da altura em função do tempo é igual a 40 vezes o tempo menos 5 tempo ao quadrado. Fazemos aqui uma tabela em que nós vamos atribuir mais uma vez os valores do tempo. Então, este é o eixo dos tempos, aqui temos a altura. Então, teremos 0, 2, 4, 6 e 8. Então, repetimos o mesmo procedimento. Quando o tempo é 0, H0 será igual a 40 vezes 0 menos 5 vezes 0 ao quadrado igual. 40 vezes 0 dá 0. 0 ao quadrado dá 0, vezes 5 dá 0. Então, 0 menos 0 é igual a 0. Então, aqui teremos 0. Repetimos o mesmo procedimento quando o tempo é de 2. Então, teremos 40 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 5 dá 20. 40 vezes 10. 40 vezes 2 dá 80. Menos 20 será igual a 60. H, 4 segundos, é igual a 40 vezes 4, menos 5 vezes 4 ao quadrado. 40 vezes 4 dá 160. 4 ao quadrado é igual a 16. 16 vezes 5 dá 80. 160 menos 80 será igual a 80. H, no instante 6, é igual a 40 vezes 6, menos 5 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado será igual a 36. Será igual a 36. 36 vezes 5 dá 180. 40 vezes 6 dá 240. Então, 240 menos 180 será igual a 60. H no instante 8 segundos será igual a 40 vezes 8 menos 5 vezes 8. Ao quadrado, nesse caso. 8 ao quadrado dá 64. 64 vezes 5 dá 320. 40 vezes 8 dá 320. Então, 320 menos 320 será igual a 0. Então, com esses dados já é possível fazer a representação gráfica do nosso problema. Então, neste caso, teremos aqui 2, 4, 6, 8. Então, tendo em conta esses valores, os valores da altura variam de 0, 60, 80. Então, fazendo a correspondência aqui, teremos, quando o tempo é de 0, o valor da altura também é 0. Lembrando que este aqui é o eixo da altura em metros e deste lado temos o tempo em segundos. Quando o tempo é 0, o valor da altura também é 0. Quando o tempo é 2, o valor da altura é de 60.
Então podemos fazer aqui uma correspondência. Quando o tempo é de 4, o valor da altura é 80. Então também podemos fazer uma correspondência. Quando o tempo é de 6 segundos, o valor da altura é de 60. Então faz-se uma correspondência. Quando o tempo é de 80, o valor da altura é 0. Então é só unirmos esses pontos. Pelo fato de termos aqui uma função quadrática, então o seu gráfico vai ser uma parábola. Então aqui temos o gráfico deste problema esboçado. Então o nosso vídeo termina por aqui. Foi um vídeo muito longo, o exercício também era longo. Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício. E caso tenham gostado, deixem o vosso like, comentem e partilhem esse vídeo com amigos para que mais pessoas possam assistir, e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder qualquer atualização de vídeos que será feita neste canal. No próximo vídeo nós vamos resolver mais um exercício sobre lançamento vertical e vamos passar para o lançamento de projetos, que é lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Muito obrigado, até a próxima aula.